Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo, estamos começando mais um vídeo da nossa série O que é e como funciona. E nesse vídeo nós estaremos falando de uma forma direta e sem rodeios o que é redutor de velocidades ou multiplicador de velocidades, que é o mesmo equipamento, só muda a finalidade, né, de aumentar ou diminuir a velocidade de rotação. Bom, vamos lá. O que é um redutor ou multiplicador de velocidades? É um equipamento composto por sistemas de engrenagens. A sua finalidade é reduzir a velocidade de rotação ou aumentar. Então, se for para reduzir, é o redutor. Se for para aumentar, é a velocidade. Aí seria o multiplicador de velocidades. Então, basicamente, é um sistema que é uma foto real de uma empresa até de uma empresa que eu atendo, que tem esse material aí para fazer treinamento lá com o pessoal da oficina. Então veja que eu tenho várias engrenagens, pequenas, grandes, maiores, menores, e cada uma delas vai, à medida que eu vou transmitindo, né, o torque e a rotação de um sistema de engrenagem para o outro, eu tenho então a mudança de velocidade, no caso aqui a gente chama de velocidade angular. No caso aqui então, nesse exemplo, né, a energia, no caso a rotação entra em um e aí ele na entrada eu tenho só uma engrenagem, logo ele transmite para a segunda engrenagem, que seria a engrenagem 2. Na foto não aparece muito bem, mas tem a engrenagem 3 aí, que está abaixo dessa engrenagem 4 maior, né? Depois eu tenho uma engrenagem menor, né, menorzinha, a chamada A5, e por fim eu tenho uma engrenagem maior, a chamada A6, né? A mesma foto, né, o mesmo equipamento que eu estou mostrando aqui, ele é a manivela, né, que dá para a gente mexer para poder ver o comportamento. E aí eu vou tendo, daqui eu tenho, então, de um lado, onde eu tenho a seta, eu tenho a vista de cima, né, tirar a foto bem de cima, e do outro lado eu tenho a vista olhando de frente esse equipamento cortado. É óbvio que ele faz no redutor de velocidade de verdade, ele teria óleo, nesse caso não tem, porque é o objetivo didático, né? Bom, vamos lá. Qual que é o princípio? Bom, lá da mecânica, da física, a gente tem que a velocidade periférica, que é a velocidade, seria você pegar uma cordinha e amarrar uma pedra. Se você soltar, o que que acontece? A pedra, vamos supor que você soltou bem na hora que está embaixo. A pedra ela sai horizontalmente. Então, essa velocidade com que a pedra sai quando eu solto, no caso desse exemplo da cordinha, é que é a chamada velocidade periférica, né? Então, essa velocidade que é o Vzinho aqui, igual ao ômega, que é a velocidade de rotação. Então, a velocidade periférica é metros por segundo no sistema internacional e a velocidade angular ela é radianos por segundo no sistema internacional, vezes o raio, que é o raio da engrenagem, o raio da onde eu estou. Se for uma polícia, se for uma engrenagem, aqui a gente está falando do redutor de velocidades, que, né, o sistema para reduzir ou aumentar a velocidade, que usa o sistema de engrenagens. Eu tenho o sistema de polias também, isso aí é motivo para outro vídeo. Bom, o que que acontece? Se eu estou no mesmo, se eu tenho engrenagens no mesmo eixo, então eu tenho a mesma rotação, o mesmo ômega, né? E o que a gente chama de rotação em RPM, rotações por segundo, uma decorrência, digamos assim, do ômega. São velocidades angulares diferentes. Ao invés de radianos por segundo, eu trabalho com rotações por minuto, por exemplo. Rotações por segundo é só uma maneira de dizer a mesma coisa de uma outra forma, né? Se eu estou engrenagens em contato, ou seja, eu tenho uma engrenagem movida e uma motora, uma que move, a outra que é movida, eu tenho o mesmo V, né? Então é mais ou menos assim, eu tenho aqui a engrenagem, eu tenho essa aqui seria a minha motora, ela que está empurrando. Então a força que eu estou empurrando para cima é a mesma força com que essa está, né, está se movendo também. Então, com isso, a velocidade também é a mesma, né? Então, a velocidade com que essa faz assim, essa outra faz, né, acompanhando esse movimento. Se fosse velocidades diferentes, eu teria descompassamento, né? Então, essa aqui faria isso, essa aqui estaria fazendo, então não tem como, né? Então, no mesmo eixo, é a mesma rotação, que a gente aqui na fórmula a gente está chamando de ômega.
né? O que interessa na prática é você pegar, por exemplo, você pega um motor elétrico. Por que eu uso isso até, né? É importante falar aqui. Porque o motor elétrico em si, ele trabalha com um conjunto de par de polos. O motor elétrico convencional, né? Não estou falando, existe outros motores, mas o motor elétrico mais comum e mais barato, esse que tem em qualquer máquina, eles trabalham com o número de par de polos. E a rotação é em função desse número de par de polos e a frequência da rede elétrica. Então, se eu tenho, por exemplo, um par de polos, eu tenho um motor a 3.600 RPM. Se eu tenho dois, eu tenho 1.800 RPM. E assim por diante. Então, à medida que eu vou tendo par de polos, eu vou aumentando ou diminuindo a rotação desse motor em função disso. E muitas vezes o meu equipamento ele necessita de uma rotação diferente que o motor tem. Então, uma das maneiras de se fazer uma redução ou aumentar a rotação é através de um redutor ou de um modificador de velocidades, que é o mesmo equipamento. Posso usar o mesmo equipamento em tese para as duas coisas, né? Então, o que acontece? Eu tenho aqui a simulação, né? Que seria aquela, eu gravei. Então, o que eu tenho aqui? Eu comecei a acionar. Veja que existe uma diferença de rotação. Então, no primeiro eixo aí, que é onde eu estou acionando manualmente, né, com a mão, eu tenho uma determinada rotação. A engrenagem 2, logo imediatamente mais abaixo, né, ela tem a mesma velocidade, mas a rotação muda porque o diâmetro muda. Ela não dá para ver direito aqui, mas o diâmetro é um pouquinho maior. E aí o que acontece? À medida, se você vê lá, a velocidade é ômega r. Se eu aumentar, nesse caso, eu tenho a mesma velocidade, só que com um raio maior. O que vai acontecer com o ômega? Ele diminui. Isso dá para a gente ver no final, que nesse caso é um redutor de velocidade, do jeito que eu estou fazendo aqui, a rotação está diminuindo, né? Então, à medida que eu vou aumentando a quantidade de engrenagens, eu vou diminuindo a rotação do meu equipamento. E a redução do equipamento final, né, que é o eixo de saída, que seria a redução de 1 para 10, de 1 para 20, enfim, vai depender do equipamento que você tem. Então, à medida que a rotação maior que eu tenho na mão a mão é maior, ela passa para outra engrenagem, aí eu no mesmo eixo, que é na mesma rotação, já na engrenagem essa que tem essa marcação em amarelo, ela tem faz uma nova transmissão. Nessa nova transmissão ele diminui mais um pouco a rotação e eu tenho no eixo central, que é um eixo fininho também, ele transmite para a engrenagem maior e aí com isso a rotação, que é a saída do meu eixo de saída, vai ter uma redução menor. Se eu fosse o contrário, ao invés de se eu estivesse rodando para o outro lado, a simulação seria o oposto. Eu estaria entrando com uma velocidade menor na parte superior do vídeo e aí com isso eu vou aumentando a velocidade. Por isso que eu falo que o equipamento é o mesmo. Em tese é o mesmo, né? Dependendo do equipamento e das engrenagens, eu posso ter, eu posso até rodar no sentido oposto, só que aí eu teria uma situação de um equipamento mais ruidoso. É o que acontece, por exemplo, no carro. Quando você anda para frente, você não escuta o barulho do câmbio direito. Você põe a ré e acelera, você ouve cada mais rápido que você anda de ré, maior é o som que você ouve ali do câmbio, né? Que o câmbio também é um sistema de engrenagens. E aí o que acontece porque ele está rodando no sentido que ele não foi projetado, digamos assim, né? O sentido de que tem a ver com esses ângulos aí da engrenagem, que eu não vou entrar em detalhe aqui. Mas em tese eu posso usar para os dois lados, né? É claro que se eu comprar um equipamento com o objetivo de aumentar a velocidade, os dentes da engrenagem vai vir numa determinada posição para que eu tenha o menor ruído possível. Basicamente é isso, né, que a gente pode comentar aqui. Bom, pessoal, chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, compartilha, dê um joinha. Se inscreva no canal para receber novidades sobre nossos novos vídeos. Se quiser via WhatsApp, só mandar eu quero aí, sempre a gente manda. Já tem um grupinho lá que a gente sempre manda informações. Se for comprar alguma coisa, entra na nossa loja, ajuda a gente aí. Contatos via Facebook, participe lá do nosso grupo para trocar experiência. Lá a gente coloca arquivos que a gente não pode colocar aqui. Tem aí o contato via e-mail. Se quiser via WhatsApp também não tem problema. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.